Amém. Nós estamos continuando uma série de mensagens que nós fizemos no ano passado, chamado A Congregação de Deus, e essa série é a respeito do que significa ser igreja. O que uma igreja saudável precisa ter ou ser para ser chamado de igreja saudável. Nós gravamos essa série que está no YouTube. Se você quiser assistir as outras partes e você não tem assistido, entra lá para você ver o que nós cremos sobre ser igreja. Nós estamos gravando, tendo essa série, essa é a terceira sessão já? Segunda sessão desse mês. Nós vamos dar uma pausa nessa série para começar a série do jejum que nós vamos fazer, e depois em algum momento, nós retornamos para essa série, e essa série vai durar aí uns bons 20 anos, que nós vamos sempre adicionando coisas práticas, detalhes e coisas que são importantes para um cristão saber sobre ser igreja, tá bom? Então hoje, em específico, eu vou falar a respeito do pecado e a congregação de Deus. O que é o pecado, como o pecado age, como nós, como uma congregação, uma igreja saudável, devemos lidar com o pecado. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos 7, para começarmos. Romanos 7, capítulo 14, Romanos 7, versículo 14, de 14 a 24. Vamos ler juntos. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito então que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo também outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Feche seus olhos. Pai, nosso Deus, nós nos reunimos diante dos teus olhos, debaixo da tua poderosa mão, ouvindo a sua palavra, pedindo a ti que o teu Espírito nos encontre onde estamos, nas nossas circunstâncias, nos nossos estilos de vida. Teu Espírito que conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, o mais íntimo do nosso ser. Eu peço a ti que o Senhor hoje venha abrir os nossos olhos para a sua palavra, confronte-nos onde precisamos ser confrontados, encoraje-nos e exorte-nos onde precisamos, ensina-nos, Senhor, a respeito de como devemos viver e capacita-nos a viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Nos dê graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós estamos falando a respeito do que significa ser cristão e igreja. Um cristão individual tem as suas características, tem as suas maneiras de vida, tem a maneira que a palavra nos instrui a viver individualmente, mas nós queremos focar nos aspectos principais de como a sua vida individual reflete também na comunhão da igreja.
Primeiro, eu quero falar sobre como o pecado aflige a humanidade toda. Você não pode ser uma pessoa, um ser humano, e não carregar o pecado em si como parte da sua natureza. O que acontece é que o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão e Eva, e todo aquele que nasceu de Adão e Eva, todos nós seres humanos, todos nasceram como escravos do pecado. Então o pecado entrou no mundo por meio do erro, da desobediência de Adão e Eva, tornando Adão e Eva escravos do pecado e da morte. Como Hebreus vai nos dizer que o diabo é quem tem poder sobre o pecado, sobre a morte, e o aguilhão da morte, como em 1 Coríntios 15 vai dizer, é o pecado. Então o diabo utiliza-se da ferramenta e aprisionamento, ou os agrilhões da morte, do pecado, e o dinheiro, a moeda de compra do ser humano foi o pecado. Por isso a palavra vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a escravidão. Não há um ser humano nascido de Adão, além de Jesus Cristo, que não tenha cometido pecados. Só que a natureza pecaminosa está presente no corpo do pecado. Então, os seres humanos, desde Caim e Abel, nasceram com o pecado, mesmo antes dos seus primeiras palavrinhas, mamãe, papai, eles já tinham em si a corrupção carnal que veio por meio do pecado de Adão e Eva. Então, todo ser humano nascido de Adão nasceu pecador por natureza. Na Bíblia, as diferentes palavras utilizadas para falar a respeito do pecado, elas carregam os significados de errar, tornar-se culpado, iniquidade, transgressão, infração, mas no Novo Testamento, geralmente, ela tem um sentido de errar o alvo. Errar o alvo, quer dizer, Deus criou o ser humano para algo e o homem errou o alvo, errou o motivo de ter sido criado. Ele se desviou do propósito de sua criação. Deus criou o homem para o louvor de sua glória, para o seu bel prazer, mas o homem voltou-se para si mesmo, corrompendo o seu ser, a sua imagem, e se submetendo, se vendendo como escravo. Quando Deus deu a lei ao seu povo, à congregação de Deus, foi justamente com esse propósito de fazer com que todo aquele que conhecesse Deus e o propósito de Deus para o homem chegasse à consciência verdadeira e sincera de que, uau, nós realmente estamos longe da presença de Deus. Uau, nós realmente estamos aquém da glória de Deus. Realmente nós estamos desviados dos caminhos do Senhor. Porque Ele nos diz, não roubarás, e mesmo que Ele nos diz, não roubarás, a nossa mente pensa, não roube, mas o meu corpo, a carne do pecado, a carne corrompida pelo pecado, promove em mim desejo pelo pecado. E por isso que Paulo fala, a lei do Senhor é boa, porque ela mostra que o homem está morto no pecado. E agora, quem nos livra da realidade de que, mesmo que Deus tenha nos dito o que nós não devemos fazer, ainda assim nós fazemos? Quem nos livra desse corpo que no nosso coração nós estamos como Paulo? Eu amo o Senhor, eu amo a lei do Senhor, eu quero viver para a glória de Deus, e a gente sai dessa mesma oração e 10 segundos nós estamos mentindo, nós estamos roubando, nós estamos fazendo coisas que denigrem a glória de Deus e a imagem de Deus em nós. Essa é a luta que Paulo está falando aqui. A lei de Deus veio justamente para falar, olha só, assim que Deus criou você para viver. Deus criou você para viver santo. O homem foi criado para amar a Deus de todo o coração, com tudo que ele tem, com todos os átomos e moléculas no ser
do homem, ele deveria amar ao Senhor. E saindo desse amor por Deus, ele deveria olhar para todos os outros seres humanos e amá-los, respeitá-los, honrá-los, porque é a partir do amor de Deus que flui esse amor pelo restante da criação. Mas, olha o que significa isso. Significa: não matarás, não roubarás, não adorarás a outros deuses, não dirás o nome de Deus em vão, não adulterarás, não desejarás os bens do próximo. Consegue viver assim? Consegue viver da maneira que Deus te criou para ser? E o que a lei promove é justamente essa consciência. Eu sei o que eu deveria viver, o que eu deveria fazer, mas o homem provou, por meio do povo de Deus e a congregação de Deus ao longo dos séculos, que ele não conseguia viver aquilo que Deus o criou para viver, sem a graça do Espírito Santo. Em Isaías 59:2, diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que Ele não possa te ouvir. Ele não está rejeitando vocês, ou Ele não está longe de vocês que Ele não possa ser alcançado, mas são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. São os vossos pecados que escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então, o pecado do homem separa o homem de Deus, ensurdece o homem de Deus, e cega o homem para ver e contemplar Deus e conhecer os seus propósitos. Tudo isso faz parte daquilo que a gente já ensinou antes, sobre os efeitos noéticos, os efeitos da queda, como o homem perdeu a percepção de Deus, a percepção de si, a percepção dos seus arredores, a imagodeia, a imagem de Deus foi corrompida e distorcida por causa do pecado. E é por esse motivo que o homem não poderia se aproximar de Deus, porque o seu pecado fazia separação entre ele e Deus. Agora, além da natureza caída do homem, quais são alguns motivos que nos fazem pecar? Porque mesmo como cristão, você deveria questionar fazer essa pergunta. Eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo, mas eu ainda me vejo caindo em pecados bestas, pecados idiotas, pecados simples. Eu ainda continuo me vendo, me entregando a tentações. O que realmente me faz pecar? O que é que me leva a considerar o pecado melhor que a santidade, ou o pecado como uma oferta melhor do que aquilo que Deus nos oferta? A verdade é que muitos são os motivos, e a gente talvez nem teria tempo de falar todos os motivos que nos fazem pecar, mas resumidamente, alguns desses motivos são: primeiro, falta de confiança em Deus. Quando nós não conhecemos Deus, como Ele se apresenta biblicamente, nós também não temos confiança em quem Ele é e o que Ele faz. Então nós começamos a duvidar que Ele é capaz de cuidar de nós. Nós começamos a duvidar que Ele é capaz de nos dar o prazer que Ele promete nos dar, a alegria que Ele promete nos dar. Quando nós não confiamos em Deus, nós começamos a nos mover por egoísmo, por luxúria. Nós começamos a desejar o que o próximo tem. Por quê? Porque nós não confiamos de que Deus sabe o que nós deveríamos ter ou não. Nós começamos a pensar: mas será que Deus está vendo o que eu estou precisando? Será que Deus está vendo o perrengue que eu estou passando? Será que Deus errou de endereço quando Ele deu aquela promoção? Será que Deus queria dar aquele carro para mim, mas Ele errou e o carro foi para o meu vizinho? Nossa, eu queria tanto esse carro. Eu queria tanto aquele dinheiro, eu queria tanto ter a condição que aquela pessoa tem, ou morar onde aquela pessoa mora, ou ter o que aquela pessoa tem, porque nós não confiamos que Deus nos deu o que nós deveríamos ter, ou que Deus nos fez como nós deveríamos ser. Outra coisa também que nos faz pecar, outro motivo que nos leva ao pecado, é a falta de comunhão com a igreja. Porque Deus utiliza da congregação
como ferramenta de livramento e edificação e exortação e alarme para que você não peque. O homem que anda sozinho, fora do arraial, fora da congregação, ele perde os sensores de alarme que são os irmãos em Cristo. O Espírito Santo fala ao nosso coração, fala à nossa mente, grita. Mas o Espírito Santo não te dá um soco na cara quando você precisa. Seria bom. Seria bom. Mas melhor é ter um irmão que olha para você e fala: meu amigo, meu irmão, se você fizer isso de novo, eu junto, o Derek, o Jonathan, a galera, a gente vai atrás de você, irmão. Isso é cerca de alarme, de propósito que Deus fez. Por isso a gente sempre enfatiza: a salvação é individual, mas ela não é para o indivíduo. A salvação é individual, mas ela é para a congregação de Deus, para a família de Deus, para o povo de Deus. Ele não salva alguém para deixar essa pessoa desvinculada e solta do corpo de Cristo, como um dedinho cortado, amputado. Não tem vida, porque a vida flui do corpo de Cristo, por meio da igreja. Ouvindo a palavra, o ministério da palavra no meio da igreja, promove santidade, promove arrependimento, promove mudança de pensamento e de atitude. Nós precisamos da comunhão com a igreja, ou nós vamos ficar sucintos, ou à mercê da nossa própria força e garra de dizer não para as coisas que o corpo dessa carne deseja. Outra coisa que nos leva ao pecado é a fraqueza espiritual por falta da alimentação espiritual. Quando você não participa, não ouve a palavra de Deus constantemente, quando você não lê a palavra de Deus constantemente, quando você não ora a Deus e não tem comunhão com o Espírito constantemente, coisas que alimentam e fortalecem o seu espírito por meio da fé, se você não se alimenta, você adoece e morre. O alimento espiritual na Bíblia, ele é uma comparação com o alimento físico. Assim como o seu corpo precisa se alimentar diariamente, o seu interior precisa se alimentar diariamente. Assim como o seu corpo físico adoece quando você não se alimenta, assim também o seu corpo espiritual enfraquece quando você não o alimenta. O alimento espiritual fortalece o homem espiritual. Paulo ora pela igreja, pedindo para que o Senhor fortaleça o íntimo do ser deles com poder. Fortaleça o homem interior deles. Deus, eu peço, encha eles de capacitação e força espiritual por meio da fé, para que eles possam andar em amor a Deus, para que eles possam caminhar em santidade. Outra coisa também que nos leva ao pecado muitas vezes é o contexto pecaminoso, ou quando nós estamos envolvidos por pessoas que promovem o pecado, lugares que promovem o pecado, conteúdo que promove o pecado. Nós estamos rodeados de coisas que estão te dizendo: ei, toma, é ok, é normal, faça. Quando você se deixa ser envolvido por essas coisas voluntariamente, você também provoca a si mesmo ao pecado. Contexto pode ser o seu trabalho, os seus amigos, o que você assiste, como você usa o seu celular, a maneira que você fala ou interage com as pessoas, pode estar promovendo em você, alimentando em você coisas que estão dizendo assim: só mais uma vez, ninguém está vendo, é ok. Pode falar assim, pode ser assim, pode tocar assim, pode manipular assim. Tudo isso não muda a realidade do pecado na natureza humana, mas promove o pecado na sua carne, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Quando você está todos os dias vendo pessoas ao seu redor promovendo o pecado, você começa a achar que o pecado é normal. Quando você menos vê, você está com os seus amigos no carnaval, achando que é super normal
porque o que importa é que eu amo a Deus no meu coração. Estão comigo? Vocês estão meio silenciosos? Só porque a gente está no carnaval, vocês estão... Poxa, eu estava pronto para ir para o bloquinho. Não vai não, irmão. Se eu te pegar, você vai ver. Agora, outra coisa que nos leva ao pecado, medo. Medo nos prende ao pecado. Medo aqui sendo talvez a vergonha de ser exposto. Medo talvez seja envolvido em medo de ser conhecido como alguém pecador, ou de ser visto pelos irmãos da igreja e pela sua família como alguém fraco, como alguém que se corrompeu. E a gente acaba escondendo os nossos pecados para que ninguém saiba que eu sou quebrado, que eu sou zoado, e que eu sou fraco, e que eu estou lutando contra os meus pecados. Só que o esconder os seus pecados por medo de ser conhecido, acaba promovendo em nós um sentimento, um pensamento de que, já que ainda ninguém sabe, mais uma vezinha não vai ser um problema. E isso promove o pecado em nós. Isso nos leva ao pecado. Agora, quando os seus pecados são confessados, você e sua fraqueza, juntamente com as minhas, juntamente com os outros, está na luz, você está caminhando na luz. O temor do Senhor também caminha junto. Você começa a olhar para a tentação e você começa a calcular também o fato de que não somente Deus está te vendo, o Espírito Santo está gritando para você sair correndo, e ainda tem o fato de que se você ceder, você vai ter que voltar para os seus irmãos e dizer de novo, cair de novo. De novo, o corpo de Cristo nos ajuda a nos manter fora desses problemas. A dor e o fruto do pecado não pode, tem que ser maior do que o medo de se expor. Nós devemos encontrar segurança e ser seguros para a congregação que deseja viver em santidade e viver na luz. Tudo isso são coisas que nos levam ao pecado. Mas o âmago mesmo, como eu gosto de dizer, o centro, o resumo, a coisa o mais simples para alguém entender o que é o pecado, o porquê você peca, é isso, simplesmente isso. Está no fato de você desejar ser ou desejar ter aquilo que Deus não te deu e não te fez. Resumido. De novo, resumo do que é pecado: é desejar ser ou desejar ter aquilo que Deus não te deu e também não te fez. Eu quero ser assim, eu quero me parecer assim, eu quero estar lá naquele lugar, eu quero ter isso, eu quero ser como Deus, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer, eu quero ter influência. Não interessa o que você quer ter que você já não tem, que Deus já não tenha te dado. Não importa o que você deseja ser, que Deus já não tenha te feito. Provavelmente, 99,9999 é a sua carne, a sua concupiscência desejando o mal. Foi o que estava no coração de Adão, era o que estava no coração de Eva, era o que estava no coração do diabo, era o que estava no coração de todo homem que pecou contra Deus. Porque Deus não satisfaz os meus desejos, eu preciso me satisfazer. Porque Deus não paga as minhas contas, eu preciso pagar, não interessa de onde vai vir o dinheiro. Porque Deus não cuida da minha família, eu preciso cuidar com os meus próprios esforços. Porque Deus não faz isso, eu preciso fazer. Se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal vai me dar o que Deus não me deu e vai me tornar o que Deus não me tornou, então tudo bem. A tentação, ela é sempre sobre as promessas de ter ou ser algo
que é aparentemente melhor do que aquilo que Deus te deu e do que Deus te fez. A tentação geralmente é: o que Deus te deu não é suficiente, o que Deus te fez não é suficiente, olha aqui um prazer maior, olha aqui um ser melhor, olha aqui algo que é melhor do que Deus te deu. De novo, confiança em Deus, confiança em Deus. Conhecimento de Deus nos leva à santidade. Isso pode ser melhor do que você é ou tem agora, ou seja prazer, ou dinheiro, ou clientes, ou segurança, ou reputação, para você ser conhecido. O que você faria para ser conhecido? O que você faria para ter dinheiro? O que você faria para ter influência, para ter prazer? O que você faria? Geralmente a tentação tem a ver com isso. Em Tiago 1, versículo 13 a 15, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deveria dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e por isso Ele também a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pelo próprio mau desejo, ou pelas suas próprias concupiscências, como diz algumas traduções. É por este que ele é tentado e arrastado e seduzido. Então esse desejo que está no seu interior, tendo sido concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o que te leva ao pecado, não é Deus falando assim: olha o pecado, filhinho, para você melhorar, vamos ver se você consegue dizer não ao pecado, olha aqui o pecado. Não é Deus que está te tentando nisso, mas é a sua carne que está desejando o que Deus não te deu, o que Deus não te fez. Eu gosto de dizer que a tentação e o pecado são como a oferta e a demanda. A demanda são as concupiscências da carne, são os seus desejos carnais, é o que você deseja ter que Deus não te deu, é o que você deseja ser que Deus não te criou para ser. A oferta é a tentação. Só existe o pecado quando a oferta encontra a demanda. Ok? Vocês conseguem entender isso agora? De novo, o negócio fechado só acontece quando a oferta encontra a demanda. O que isso quer dizer? Eu posso deixar um bolo de dinheiro aqui no chão da igreja. A maioria de nós vai olhar o dinheiro e vai falar: alguém deixou um bolo de dinheiro cair aqui. O que quer dizer? A oferta estava lá, mas não havia demanda. Não havia desejos concupiscentes para roubar o dinheiro de alguém, para ter dinheiro ilicitamente. Mas acontece que em uma pessoa, de repente, a concupiscência estava lá, para ter o dinheiro ilicitamente, roubar o dinheiro que não era seu. O que acontece então? A demanda encontra a oferta. Uou! O pecado acontece. A tentação acontece então, quando a oferta encontra os nossos desejos carnais. Pode ser que você passe numa rua e tenha um outdoor absurdamente terrível de se olhar. Você passa e você nem percebe, mas para outros que passam, lutam, porque existe a demanda. A demanda encontra uma oferta, e o pecado então brota desse negócio. Aperta a mão e faz negócio. Agora, o problema do ser humano é pensar que assim como suas obras podem dar salvação, também acreditam que eles podem vencer as suas tentações, ou vencer os seus pecados, pela força do seu próprio braço. Nós cristãos ainda passamos por essa dificuldade de acreditar que se eu simplesmente me esforçar, me amarrar na beira da cama, eu vou vencer os meus pecados. Quando Jesus fala a respeito do pecado do homem, ele fala mais ou menos assim: se o teu olho te faz pecar, o que você deve fazer? Arranca ele e joga fora. É melhor você entrar no reino dos céus faltando um olho do que com seus 2 olhos entrar no inferno.
Mas e se tua mão direita te faz pecar? Arranca ela fora. E se tua mão esquerda então te faz pecar? Arranca ela fora. O que você vira no final da vida? Joseph Wimber. Como é? Klimber. Eu sempre acreditei que era Joseph Wimber. Klimber. Você pode estar, desculpe a imagem, mas você pode estar um toquinho, só com a cabeça e o seu tronco, e assim ainda pecar, mesmo sem nenhum dos seus membros que te fazem pecar, porque o que Jesus está ensinando aqui não é a respeito de mutilação individual, mas não permitir que o pecado chegue ao seu coração. É não dar ao seu coração o que ele está dizendo que ele queria ter. É não permita de maneira nenhuma, faça todo o esforço possível para que a oferta não encontre a demanda. Estão comigo? A única maneira de vencer os nossos pecados é por meio de uma promessa maior. É por meio de um prazer maior. É por meio de uma satisfação maior, por uma glória maior do que aquela que o pecado está te oferecendo. Ou como John Piper sempre diz, nós somos mais, Deus é mais glorificado em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nossas vidas, quando nós somos satisfeitos nele. Se o que te leva ao pecado é a solidão e você descobre o consolo e a alegria da presença de Deus, você abandona o seu pecado. Se o que te leva ao pecado é o desejo por prazer e você descobre que na presença do Senhor há prazer e alegria e prazeres eternos, e você descobre a satisfação no Senhor, você abandona o seu pecado. Se você descobre que Deus é o provedor, cuidador e pastor da sua vida, e Ele te dá tudo o que você precisa, você abandona os seus pecados de desejos financeiros por coisas que você não tem. Romanos 2, versículo 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo físico. Romanos 12, 1. Eu falei 2? 12, 1. Apresentei o vosso corpo físico como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é o melhor emprego para você, não é mais dinheiro para você, não é você ser conhecido ou você, sei lá, não é o que o pecado pode te dar, mas é você entender, crer e viver aquilo que Deus te criou para ser, que no final das contas vai ser isso. Você vai olhar para a sua vida e você vai agradecer a Deus pelo que você tem e pelo que você é. Você vai começar a amar e caminhar em gratidão onde quer que Deus te coloque. Se uma porta abriu, obrigado, Senhor. Se uma porta fechou, obrigado, Senhor. Se Deus te deu, obrigado, Senhor. Se Deus tirou, obrigado, Senhor. Se você pôs a mão na máquina e cortou a mão, obrigado, Senhor. E isso é real, é o que Paulo está falando. Não importa se na riqueza ou na pobreza, se na solidão ou no meio da multidão, eu entendi que os meus caminhos estão escondidos em Deus. Eu entendi que tudo que eu vivo, tudo que eu faço é para o louvor da glória de Deus. Ele se satisfaz em mim quando eu me satisfaço nele. Quando eu descubro que a boa, perfeita e agradável a Deus é que eu viva de acordo com o que Ele me criou para ser. Obrigado, Senhor, porque os teus caminhos são melhores que os meus, os seus planos são melhores que os meus. Agora, para finalizar, para caminhar para o final,
Caminhar para o final, corrigir. Não é para finalizar, para caminhar para o final. Como então devemos lidar com o pecado? Quando nós recebemos a graça salvífica de Deus e a obra de Jesus Cristo na cruz, quando essa obra é aplicada na nossa vida, é literalmente como um escravo que é comprado por um novo senhor, só que ao invés desse novo senhor enviá-lo para senzala, esse escravo é levado para dentro da sua casa e adotado como filho. Isso é a salvação. Um novo senhor nos comprou, porque antes nós éramos escravos do pecado e da morte, mas agora nós temos um novo Senhor. Cristo nos comprou com o seu sangue e nos fez filhos, e nos fez família, e nos fez povo. Só que, lembrando, como eu falei, filho de escravo, escravo é. Nós éramos escravos a nossa vida toda, caminhávamos em escuridão. Quando nós fomos comprados por um novo Senhor, por um Deus que nos torna filho, nós ainda carregamos o resto da nossa vida, olhando para nós e nos apontando o dedo de alguma maneira. Nós já estamos crucificados em Cristo, nós já temos uma nova vida em Cristo, mas a realidade do que o corpo do pecado não deixou a gente. Por isso que Paulo vai falar, Paulo e João, juntando os dois, 1 Coríntios 15 e 1 João, você vai descobrir isso. Nós já somos filhos de Deus, mas a adoção verdadeira e consumada é quando nós nos livrarmos desse corpo. Quando na ressurreição ou na glorificação dos nossos corpos, nós nos tornarmos como Cristo, com um corpo indestrutível e eterno. Porque enquanto isso não acontecer, esse corpo, mesmo que nós já estejamos dentro da casa de Deus, mesmo que nós já tenhamos um novo nome, mesmo que nós já tenhamos uma nova família, esse corpo ainda nos lembra da escravidão do pecado e da morte. Então o problema disso é que é mais fácil você tirar o escravo da escravidão do que a escravidão do escravo. É mais fácil você tirar o pecador do pecado do que o pecado do pecador. Você traz o pecador para dentro da igreja, e o pecador entende, eu sou filho de Deus, mas ele ainda está lutando com as memórias, com os desejos, com os caminhos, com as lutas que ele tinha antes de se tornar filho de Deus. Isso é o que nós chamamos de santificação, ok? Nós já somos filhos de Deus, isso significa justificação. Nós somos justos, aceitos por Deus, mas a santificação nós estamos na casa de Deus, mas de vez em quando a gente ainda acha que nós somos escravos. E nós começamos a chutar tudo, e nós começamos a pegar as coisas do nosso pai e vender para comprar coisas que nós não devíamos. E nós fugimos de casa, e nós começamos a agir de novo como se nós fôssemos escravos do pecado e da morte. E aí vem os nossos irmãos, e aí vem o nosso pai, e aí vem o Espírito Santo, nos traz de volta, olha nos nossos olhos, você não é assim, você não é mais do pecado, você não pertence mais ao mundo, você não deveria viver dessa maneira mais, você é meu filho, eu te amo, eu te criei para prazeres maiores, eu te criei para santidade, eu te criei para pertencimento, eu te criei para que você seja o meu prazer eternamente e que você seja completo em mim. Pare de buscar prazer naquilo que é inútil e momentâneo. Volta para casa. E a gente se arrepende das coisas idiotas, bestas, inúteis e momentâneas que nós acabamos de fazer quando a gente contempla o amor, quando a gente contempla o nosso Pai, quando a gente contempla a obra salvífica, quando a gente contempla a misericórdia de Deus que foi de nos trazer para a sua casa.
A gente olha para a nossa família, um bando de filhos adotivos também, olhando para todos eles com suas lutas individuais, com suas dificuldades individuais, com seus pesos individuais, e a gente pensa, realmente, Jesus, o Senhor me amou antes de eu te amar. Realmente, Jesus, eu era seu inimigo quando o Senhor me alcançou, e eu continuo desejando coisas inúteis, eu continuo querendo prazeres mínimos, sendo que aqui eu tenho tudo o que eu preciso para viver, sendo que aqui eu tenho tudo que eu preciso para ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. A obra salvífica, ela é reconhecida e evidenciada no fato de nós nos arrependermos, no fato de nós nos confessarmos, corrermos de volta para os braços do Pai e do nosso Senhor, não nos escondermos, como Adão fez. Eu ouvi sua voz, Senhor, e por isso nós nos escondemos. Não. Eu errei, eu pequei, eu caí. Ah, desgraçado homem que eu sou! Por que, Deus? Como? Quem me livrará desse corpo? Ora vem, Senhor Jesus! Maranata, até quando, Jesus? Tenha misericórdia de mim! Não importa quantas vezes, não importa qual seja. O que define um cristão verdadeiro e identifica o cristão verdadeiro do cristão falso é que ele luta contra o seu pecado, ao invés de viver no pecado. O que define, o que distingue no meio da congregação são aqueles que estão ativamente lutando para ser filhos, ao invés daqueles que caminham e vivem como escravos. 1 João 1, 8 a 9. João diz assim: se nós dissermos que não temos pecado algum, nós estamos enganando somente a nós mesmos. E a verdade não está em nós, mas, sabendo que todos nós lutamos contra o pecado, precisamos entender que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que isso significa? Nós precisamos assumir, reconhecer os nossos pecados, seja ele qual for, em qual categoria da lei ele está. Se nós andarmos na luz, isso significa dizer: eu pequei, eu caí, eu errei, eu fiz, ao invés de dizer: eu tropecei, aconteceu, é assim mesmo, ou simplesmente se calar, se esconder e esperar ser pego, e esperar que no juízo final Deus vai fazer alguma coisa a respeito. Não espere esse dia. João continua dizendo, falando sobre isso no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, tudo que eu estou escrevendo, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. A graça de Deus, como eu disse da última vez, o amor de Deus, a adoção de Deus, a salvação de Cristo Jesus é para que nós sejamos filhos, é para que nós vivamos em santidade, não pecando. É para que a gente abra a geladeira como filhos, é para que a gente deite no sofá como filhos, é para que a gente interaja com o Pai como filhos. Mas João diz: mas, se enquanto filhos, se enquanto amando e sendo amado por Deus, alguém pecar, entenda isso, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é o justo. É Ele que é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, todos aqueles que creem, todos aqueles que receberam a salvação, todos os que têm o Espírito Santo que leva ao arrependimento. Sonda o seu coração hoje, veja se você tem escondido e vivendo nas trevas, promovendo o pecado na sua vida, ou se você tem utilizado do telefone,
do seu advogado no céu. Jesus, eu pequei. Jesus, eu errei. Me leva de volta para casa. Me santifica. Me purifica. Me pluga de volta no corpo. Não me deixa caminhar dessa maneira. Não me deixa viver no oculto. Não me deixa viver no engano. Não me deixa promover pecado em mim a ponto de que eu já não consigo mais dizer não às tentações. Ao invés disso, começa a promover luz no meio dos seus dias, no meio da sua vida. Começa a meter o louco e a lutar mais do que você acha que deveria lutar. A ponto, como Paulo fala, vocês estão lutando contra o pecado, mas não a ponto de sangrar ainda. Vocês não estão lutando o suficiente. A ponto de desejar cortar sua mão, desejar arrancar um olho, porque você prefere estar em santidade no meio da congregação, no meio da família, no meio da casa de Deus, do que continuar pecando contra Deus. Oh, Deus, nos ajuda. Mas e como nós sabemos quem é sincero ou não? Como nós sabemos que os irmãos que estão dentro da congregação estão realmente caminhando como filhos de Deus e não como escravos do pecado? Como nós podemos promover isso dentro da nossa congregação? Como nós podemos viver sabendo que os nossos pastores, que os nossos líderes, que os nossos membros estão cientes e estão sendo checados, vivendo, sabendo também que o Ramon está confessando seus pecados, que eu estou confessando os meus pecados, que há promoção de santidade no meio da congregação. Sempre haverão os que estão no meio de nós, aqueles que parecem como cristãos, mas não são. Por isso Jesus vai ensinar em Mateus 18, o processo corporativo, o processo congregacional de lidar uns com os outros. Esse pecado, esse processo, ele deseja separar joio, deseja separar lobos, deseja separar falsos cristãos do meio da congregação. E por isso a promoção da clareza e da transparência é tão importante no meio das congregações de igrejas saudáveis. Mateus 18, versículo 15 diz assim: se um irmão pecar contra ti, ou contra a igreja, ou contra qualquer membro, ou contra qualquer pessoa, e você vê o pecado do seu irmão, você entender que seu irmão está em pecado, esses são os passos. Primeiro, vá a sós ao teu irmão e repreende-o. Ele não diz, fale para 2 ou 3 e peça para eles orarem a respeito do pecado do seu irmão. Ele não diz, posta na internet o pecado do seu irmão. Ele não diz, liga para o pastor e fala, olha, eu tenho informações que a prima da minha tia falou para a empregada, que falou para o irmão, que postou na internet, eu li, que fulano pecou. Não, ele disse, se você souber que o seu irmão está em pecado, você crente, você cristão, qualquer um que tiver conhecimento, vá até o teu irmão, vá até ele e diga, irmão, meu querido irmão, você cometeu esse pecado, você está fazendo isso, você está caminhando dessa maneira, eu quero te dizer, meu irmão, se arrependa e se utilize da graça salvífica e da misericórdia de Deus para te trazer de volta a santidade e promoção da sua filiação em Deus. Faça isso agora, meu irmão, não caminhe, não se entregue ao pecado, se arrependa disso. Se o seu irmão disser para você, eu não tinha pensado nisso, eu pequei contra o Senhor, meu Deus me perdoa, meu irmão me perdoa, a igreja me perdoa, eu preciso mudar isso, eu não quero viver dessa maneira, Jesus diz assim, então, ganhaste um irmão, traz ele de volta, joga as acusações contra ele no mar do esquecimento, ele é filho, ele é seu irmão, santo no Senhor. Mas, se o teu irmão responder algo do tipo, mas não foi bem assim,
Ah, mas não fui eu. Ah, mas a culpa não é minha. Ah, mas não, é a minha família, é a minha maneira de ser. Ah, é só o meu jeitinho. Ah, então, meu irmão, ou se ele se pular, não, eu não quero conversar sobre isso, não, é coisa minha. Ah, você não tem que falar a respeito dessas coisas, porque isso é individual. Não, se isso acontecer, meu irmão, então Jesus diz o seguinte: se ele não te ouvir, leva mais um irmão, pega o Ramon, pega o Caco, pega 2 pessoas, para vocês serem 3 ou mais, só para que haja testemunhas de que realmente é assim que ele está se comportando. Traga ele de volta, vamos ter mais uma reunião. Meus irmãos, meu irmão, eu procurei você, eu falei para você a respeito disso, e você não se arrependeu, e você não quis lidar com isso. Então está aqui, mais 2 testemunhas de que nós estamos aqui para te ajudar no seu processo de santificação, para te levar a uma vida de luz e íntegra diante do Senhor. Nós estamos nos disponibilizando para carregar o seu fardo com você. Nós vamos estar com você nessa luta, nós vamos viver com você nisso, nós vamos te ligar de madrugada, nós vamos na sua casa, nós vamos te buscar, nós vamos te livrar, seja o que for preciso para você vencer isso, nós estamos com você. Vamos junto viver dessa maneira, vamos viver na luz, vamos voltar para a congregação, vamos voltar diante da luz como filhos, vamos! Então ganhaste o irmão, glorifica a Deus por isso, louvado seja Deus que Ele promoveu o arrependimento no coração do seu irmão. Mas se ainda assim conduzo 3 testemunhas, não estou afim de falar. Não, por que você contou para eles? Não, porque, mas a igreja agora está acusando, está me julgando. Mas você está julgando, você não sabe a minha intenção. Deus sabe que eu amo Ele. Eu só estou pecando porque eu não consigo viver longe do pecado. Não, mas eu ainda sou crente mesmo com o pecado. E as desculpas começam a florescer, e a rejeição do arrependimento e da palavra de Deus começa a acontecer. Então Jesus diz mais uma vez, tem outro passo além desse. Cuidado, não seja rápido demais em jogar o teu irmão para fora da congregação. Tem mais um passo. Se ele se arrepender, louvado seja Deus. Mas se isso não acontecer, versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, então conta para a igreja toda. Se o teu irmão, que é membro, que é parte do corpo de Cristo, está rejeitando a exortação à santidade, e não está percebendo o quão prejudicial isso é para a vida dele e para a vida da igreja, então diz para a igreja, quem sabe, os alarmes da igreja começam a soar ao redor dele, quem sabe o temor do Senhor toma o coração dele, quem sabe o Espírito Santo toca ele naquela hora que a igreja está olhando para ele dizendo, meu irmão, você não está percebendo o peso do pecado na sua vida, você não está percebendo o engano que você está, você não está percebendo que você está cego, que você está surdo, que você não quer mudar. Se a igreja falar com ele, se a igreja orar com ele, se a igreja promover santidade com ele, e ele se arrepender, louvado seja Deus, que ele nunca passe pelas portas com sensação de que ele está sendo julgado, que ele nunca entre por essas portas pensando que está todo mundo olhando para ele, e pensando, mas ele é pecador, mas ele é isso, não, ele é irmão, ele foi restituído, ele se arrependeu. Agora, igreja, vamos levar ele junto à santidade, conscientes do fardo que é para ele caminhar contra isso, lutar contra isso. Mas, se mesmo depois de dizer para a igreja, essa pessoa também se recusar a ouvir, então considere-o gentil e publicano, considere-o não irmão, considere-o não salvo, considere-o não arrependido, não filho, ele ainda é um escravo do pecado e da morte, ele não foi regenerado, ele não ama o Senhor, ele não deseja viver uma vida íntegra debaixo dos olhos do Senhor, não trate-o como se ele fosse parte do corpo de Cristo, é o que Jesus está dizendo, ele não é, ele pode continuar sendo seu amigo, ele pode continuar sendo parte da cidade, das famílias, mas não considere, não o trate-o como parte do corpo de Cristo, porque ele não é. Agora olha o que Jesus diz,
Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. A gente já usou esse versículo para um monte de coisa fora do contexto, para dizer, eu ligo agora uma nova promoção para você, eu ligo um novo carro, tudo que ligardes na terra vai ser ligado, eu ligo agora no céu que você vai receber o seu milagre. Não é esse o contexto desse texto, é muito mais pesado que isso. O que Jesus está dizendo é, considere-o não parte do corpo, corta essa parte e afaste do corpo, porque é parasita, que é corpo estranho. Tudo que você plugar no corpo de Cristo, tudo que você fizer igreja, arrependido, te batizo, participa da ceia, confessa, vive vida, igreja, está ligado no céu, mas tudo que você, igreja, desligar também está desligado no céu. Não haverá vida de Cristo fluindo para esse pedaço de corpo estranho, porque ele não é parte do corpo de Cristo. Vocês estão entendendo como Jesus tratou o pecado no meio da congregação? Ele não disse, é ok, é tudo bem, é graça, pode pecar, vive normal, vive de qualquer forma. Ele falou assim, não, pelo contrário, a igreja começa a olhar uns para os outros e promover santidade, santificação, confissão de pecados, temor do Senhor, para que você possa caminhar em santidade. E se você tiver algum pecado oculto, e se você estiver vivendo alguma coisa que você não deveria, que mostra que você ainda está caminhando como escravo, então seja rápido em trazer isso à tona. Não espera alguém pegar você de surpresa pecando, mas seja você rápido, voltando para casa e dizendo, irmãos, eu errei, eu fugi da casa do Pai. Irmãos, eu errei, eu fiz algo como escravo de novo. É muito melhor, é muito mais saudável, dói muito menos também. Os que veem a repreensão, a exortação e a disciplina como afronta pessoal, eles irão imediatamente se refugiar em sua fortaleza de orgulho e pecado. Agora, os que amam ao Senhor e são morados do Espírito Santo, imediatamente se entregam à graça da correção de Deus, no meio da congregação dos santos, e os frutos de arrependimento são vistos, e o amor aumenta entre os irmãos e para com Deus. E por isso, Paulo vai encorajar a igreja em Corinto, a igreja dos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faça tudo para o louvor da glória de Deus. Se a maneira que você vive, se a maneira que você fala, se o que você está desejando não promove glória a Deus, então foge, então corre, então muda, então sai fora, mas fazei tudo para o louvor da glória de Deus. Isso que significa corandeu, viver diante dos olhos de Deus, da face de Deus. O que nós vivemos, o que nós fazemos é para o louvor da glória de Deus. Antes mesmo de pedir para que você fique de pé, eu quero que você entenda o que nós devemos fazer nesse momento. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está habitando em você. Se você conseguir se arrepender, obrigado, Senhor. Se você não conseguir se arrepender, provavelmente é um sinal de que você ainda está vivendo como escravo. Clame por salvação, então. Peça para Deus te salvar. Decida imediatamente que você irá mudar os seus caminhos e atitudes. Coloca uma meta, coloca um alvo, a partir de hoje, eu vou fazer isso, eu vou confessar, eu vou mudar, eu vou viver uma vida diferente. Confesse os seus pecados recorrentes, para que haja cura e libertação desses vícios.
Tem pecados que você já não consegue mais dizer não, não importa quando, onde. Confesse para que haja cura, porque essa é a promessa de Deus. Não se esconda nem de Deus e nem da igreja. Coloca isso no teu coração. Não importa quão doloroso seja, não importa o quanto vai me custar, eu não vou me esconder. E se submeta à graça consoladora de Deus que nos confronta e nos santifique. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Davi escreveu um salmo, Salmo 51. Eu quero que você, com seus olhos fechados, enquanto eu leio a oração e canção de Davi, eu quero que você faça a sua própria oração também. Talvez você não saiba colocar em palavras o que você está sentindo, ou você não consegue orar em relação aos seus pecados e à sua maneira de vida, mas aproveite das palavras de Davi para orar também. Salmo 51, versículo 1 a 12. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apague as minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias faz isso. Lava-me, ó Deus, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ó Deus, eu pequei contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso a tua sentença é justa, o teu julgamento é puro. Deus, eu nasci em iniquidade, em pecado a minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no meu íntimo, e no meu coração me ensinas a sabedoria. Então Deus, purifica-me com hisopo, e eu ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Esconde teus olhos do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E por favor, pela tua misericórdia nós clamamos, não me expulses da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, mas ao invés disso, Deus, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito obediente. É o que nós clamamos hoje, Senhor, em nome de Jesus.